queria cumprimentar todas as pessoas aqui presentes e agradecer muito a Solange e a Isabela pela oportunidade de estar nessa mesa. Eu não sou uma especialista do trabalho, eu não sou socióloga, né? Eu tenho a pretensão de trazer esses conhecimentos para pensar a saúde e numa fronteira que habitualmente as feministas teóricas e pesquisadoras não estão presentes. A gente tem uma tradição de realização de estudos que são muito do campo das ciências sociais e de estudos que são pesquisas qualitativas. Então, tentar trazer isso para a nossa reflexão e para buscar produzir evidências que respondam a parte das questões que Helena trouxe na fala dela, é um trabalho difícil, árduo e muitas vezes solitário, né? Eu tenho aqui presente, além da própria Helena e do CNRS, que foi uma inspiração para a gente nos anos 90, quando nós, dentro de ainda de uma perspectiva muito informada pela medicina, tentamos ultrapassar esses limites numa perspectiva crítica. Eu e Grace, principalmente, mas também Lilian, que se chegou depois, nos encantamos com essa produção da sociologia das francesas, como a gente dizia, né? E tudo que aparecia numa época que a gente não tinha internet, que disponibilizasse a produção científica de forma tão rápida como tem hoje, a gente quase que disputava a tapa, né, Grace? Cuidava das publicações, quando alguém viajava, a gente pedia. Então, para mim é uma honra estar presente aqui. E também eu queria registrar a presença de Alda Mota. Eu já falei isso para ela 300 vezes, ela vai me perdoar, mas Alda foi realmente uma pessoa fundamental, ela e Mary Castro, quando a gente estava começando a montar uma das pesquisas que eu vou falar para vocês hoje a respeito dela. Nós, diante das nossas lacunas de conhecimento, de formação, fomos atrás de quem era a referência. E Alda, nós fizemos 2 cursos com Alda, onde ela nos apresentou as teorias sociológicas, né, revendo desde Marx, Weber, Durkheim, até chegar nas feministas, a produção latino-americana. Então, foi um encantamento, né, Grace? Foi um momento assim, muito mágico. E você podia passar, por favor? Para quem não sabe, eu queria dizer que o Musa está fazendo esse ano 25 anos. É um grupo que começou conosco, um grupo pequeno, muito inspirado pelos núcleos de estudo sobre a mulher. O nosso paradigma naquela época era o da saúde da mulher, né? Depois é que a gente, a partir de toda essa leitura, reflexão, a gente foi, então, adentrando a produção teórica sobre gênero. E esse programa, que hoje é cadastrado como grupo de pesquisa no CNPq, que tem toda uma institucionalidade, ele que era um grupo relativamente marginal, com a criação do Instituto de Saúde Coletiva, nós, pelas características desse grupo, a horizontalidade, o enfoque temático, né, por uma série, a multidisciplinaridade na equipe, nós fomos alçadas, porque éramos só mulheres naquela época. Depois os homens até começaram a se aproximar, ainda poucos, mas chegando. Fomos alçadas a um programa do Instituto, dentro da estrutura matricial do Instituto, né? Num primeiro momento, tomamos aquele susto, tivemos uma certa crise de crescimento, mas isso obrigou a que a gente pudesse, de certo modo, refinar as nossas estratégias para a disputa, que não é pequena, no campo acadêmico. É muito difícil trazer essa discussão, e eu acho que essa questão da invisibilidade, ela ainda está posta.
né? É uma questão que a gente enfrenta, a invisibilidade, e, por outro lado, o grande desafio, que não é simplesmente incorporar as mulheres nas pesquisas empíricas, mas recriar instrumentos, buscar alternativas do ponto de vista teórico, tanto para a gente construir as pesquisas, quanto para a gente interpretar os resultados que a gente obtém com essas pesquisas. Diante disso, então, pode passar. Eu já falei disso, pode passar. Eu vou dizer para vocês que, diante do desafio de participar de um seminário, que eu até disse para Solange, tem certeza, né, que somos nós que temos que estar nessa fala? E, ouvindo a Helena, eu fiquei pensando que talvez a minha apresentação possa ser complementar nesse diálogo que eu entendo que é necessariamente interdisciplinar. Eu acho que a complexidade dos nossos objetos e os desafios, eles são tamanhos de lidar com uma ciência que é androcêntrica, que invisibiliza, que distorce, que obscurece. Eles são tão grandes que é difícil que a gente possa lidar com isso se não houver esse diálogo, né? Hoje, eu que trabalho num campo que necessariamente eu tenho que reunir conhecimentos que são das ciências naturais e são das ciências sociais, o que eu percebo é que a gente precisa avançar na superação dessa distância, já que, mesmo a biologia e as ciências biológicas, hoje se fala na plasticidade da natureza, né? A biologia ela é influenciada pela cultura e pela vida social de uma tal forma, inclusive pela incorporação de tecnologias reprodutivas, de saúde, etc., que obrigam que a gente, de certo modo, faça um esforço de superar esses limites disciplinares e aprofundar essa reflexão a partir do que cada campo informa e traz de novas questões. Então, eu escolhi para trazer para vocês duas pesquisas que eu acho que são, de certo modo, representativas desse esforço que a gente vem fazendo no MUSA, e esse esforço que não é pequeno, mas que eu acho que todo dia nos estimula a prosseguir, né? A primeira foi um estudo que a gente fez sobre trabalho de enfermagem, chamava Projeto Teses, como Lilian falou, era o acrônimo de Trabalho em Enfermagem e seus efeitos sobre a saúde. Essa pesquisa começou em 1990, com a criação do MUSA. Era uma pesquisa com profissionais de enfermagem de um grande hospital de Salvador, né? E eram mulheres adultas, ativas, né? A gente não trabalhava com mulheres aposentadas, a gente trabalhava com mulheres que estavam em atividade profissional. E a segunda, e isso assim, uma pesquisa com aquelas condições que eu estava falando para vocês, para fazer uma revisão bibliográfica, a gente tinha que ir lá na Biblioteca Central, pegar o Index Médicos e sair folheando, depois a gente fazia pedido, esperava 3 meses para os artigos chegarem. Quando eu estava no fim da minha tese de doutorado, eu descobri uma mulher fantástica, chama Marianne Frankenhauser, da neurociência, da neurobiologia, e a mulher trazia uma série de questões que respondiam àquilo que eu estava fazendo um esforço enorme, tentando trabalhar com estresse laboral na nossa pesquisa com as enfermeiras. E a pesquisa mais recente, que é, de fato, um grande desafio, que é investigar os efeitos do trabalho na saúde de mulheres e homens, já não mais só as mulheres, num estudo longitudinal. O primeiro era um estudo transversal, e agora a gente acompanha uma coorte de 15 mil pessoas, são 8 mil mulheres e 7 mil homens, né? Em condições completamente distintas,
sem limite de horário, com as pessoas esperando que a gente responda em 2 horas as mensagens, etc. Então, são 2 momentos do nosso trabalho e que me deu um certo trabalho reunir o que apresentar aqui, né? Antes, eu gostaria de recuperar algo que Helena também mencionou, que foi da onde a gente partiu naquele momento, né? Início dos anos 90, nós, então, estávamos descortinando essa literatura que dizia que o conceito de trabalho ele não era suficiente, porque era trabalho produtivo, né? Ele não era suficiente para abarcar uma série de atividades das mulheres, inclusive o trabalho de enfermagem, que, na época, o que tinha de artigos publicados sobre saúde e trabalho em enfermagem eram as enfermeiras e auxiliares de enfermagem cuidando da saúde, mas não sobre os efeitos do trabalho que elas exerciam sobre a própria saúde. Depois, a literatura era muito marcada por uma ideia de missão, quase religiosa, né? O pessoal de enfermagem era aquela coisa muito naturalizada, era marcada por gênero, porque eram mulheres que estavam desempenhando esse tipo de atividade e, portanto, elas quase que tinham um dom natural para cuidar, né? Então, essa era a literatura oficial, e nós, fazendo aquele esforço de trazer o que Alda nos apresentava, o que Mary nos apresentava, o que vocês estavam produzindo na França, para pensar esse grupo e a saúde dessas mulheres, tá? Bom, a esfera doméstica não era investigada. Poucas e honrosas exceções, né? O trabalho de Alda Mota até hoje é uma referência para nós. Depois Alda começou a estudar envelhecimento, que agora é uma coisa que me interessa profundamente, mas elas, a ID, até hoje eu pego com carinho as referências que a gente teve acesso para pensar essa questão do papel das mulheres na reprodução social e como esse trabalho era invisibilizado e como esse trabalho interferia e se relacionava com o trabalho profissional, né? Então, esse momento foi um momento onde a gente fez um esforço grande de repensar os nossos próprios preconceitos, né? A nossa formatação biomédica e ir adiante para pensar essa pesquisa-tese. Pode passar. A partir dos anos 90, a gente começa a ver uma proliferação, e aí eu acho que a internet ela também cumpre esse papel de tornar mais rápido a difusão de conhecimento. Então, hoje, às vezes, a dificuldade é a gente conseguir separar o joio do trigo, porque é tanta coisa produzida que a gente precisa fazer um esforço para selecionar aquilo que nos interessa, né? E, nesse esforço, né, as investigações iniciais que comparavam donas de casa com mulheres inseridas na produção, muito na perspectiva de mostrar, vejam, o trabalho faz bem às mulheres, né? E algumas autoras começavam a apontar, naquele momento, que isso não era assim que a gente ia entender a saúde, o efeito do trabalho sobre a saúde das mulheres, já que as mulheres não eram a mulher, eram mulheres em situação de inserção profissional, de classe social, de raça, etnia, quer dizer, todo o debate que começa a se inaugurar também nos anos 90 e que começa a informar a necessidade da gente problematizar essa ideia da mulher universal, tá? Aqui eu queria fazer uma chamada, não tanto para vocês, mas para, eventualmente, quem não sabe, né, qual é a nossa perspectiva, porque gênero na saúde tem sido incorporado, muitas vezes, só como uma substituição de sexo, né? E nós queremos reafirmar que a gente busca gênero, utilizar gênero como categoria analítica. A gente incorpora gênero para pensar a organização social, práticas sociais, relações de poder, que eu acho que isso é o que importa, finalmente. Pode passar. Então,
a noção de divisão sexual do trabalho também, e aí eu queria lembrar a chegada do livro Sexo do Trabalho, que foi muito importante. Na época, as francesas se recusavam a usar o termo gênero e falavam em relações sociais de sexo, né, dizendo que gênero era um anglicismo, que, afinal, vinha da publicação anglo-saxã. Mas, enfim, essa produção nos fez também buscar superar a ideia de uma dicotomia entre o privado e o público, quer dizer, toda a discussão também muito interessante, que depois, com as teorias de gênero, isso veio a ser repensado, né? A oposição entre produção e reprodução, quer dizer, era a mesma divisão sexual que fazia com que as mulheres fossem segregadas no mundo do trabalho profissional, que mantinha as mulheres responsáveis pelo cuidado e pelas atribuições de trabalho, de cuidado da casa e dos filhos, doentes, etc. Bom, então, essa pesquisa Teses, né, o que foi a pesquisa Teses? Ela foi uma pesquisa transversal, como eu falei, era um inquérito, era um censo de trabalhadoras de enfermagem de um hospital de emergência de Salvador, onde a gente fundamentalmente fazia entrevistas e realizava algumas medidas antropométricas e de pressão arterial, porque uma das coisas que a gente queria estudar era o estresse laboral e a relação com a hipertensão arterial. Tá? Essas entrevistas elas foram precedidas por uma etapa qualitativa que acabou nos informando muito para refinar nossas hipóteses e também para ajudar na construção dos instrumentos. Pode passar. Nessa pesquisa, eu não estou conseguindo enxergar daqui. Sim, a gente aplicava um questionário no inquérito, né, que reunia tanto características sociodemográficas, como tinha uma série de informações sobre trabalho profissional, mas também a gente incorporava um módulo que era sobre o trabalho doméstico, a responsabilidade sobre atividades específicas, o tempo que elas dispendiam para realizar essas atividades, e nós construímos um indicador, inspiradas, inclusive, num artigo de canadenses, de mulheres canadenses, que trabalham, inclusive, próximas a Karen, que era um indicador que nós chamamos de indicador de sobrecarga doméstica, porque todas elas trabalhavam. Portanto, quem tinha trabalho doméstico tinha dupla jornada. E a gente queria exatamente trabalhar com essa mensuração. E, usando as atividades que as pesquisadoras canadenses propunham, né, teve uma coisa que eu acho que a gente levou meses discutindo, o que é, afinal, o trabalho doméstico, né? Tinha, por exemplo, uma das mulheres que cuidava de 7 cachorros, e ela dizia, ela queria contabilizar isso na carga horária dela de trabalho doméstico. Então, nós discutimos muito, e muito influenciadas também pela Alda, não que a Alda tenha responsabilidade sobre isso, mas, pelo que ela propiciava para a gente, nós resolvemos considerar que o trabalho doméstico era aquilo que era realizado para os demais, né? Então, portanto, o autocuidado, ele não era propriamente o trabalho doméstico, tal como a gente estava concebendo, e a gente queria discutir as desigualdades no exercício desse tipo de atividade. Construiu esse indicador. Na verdade, os resultados dessa pesquisa, eles acabaram sendo pouco publicados no que era central, exatamente porque nós estávamos maternando. Eu fiz o curso da Alda esperando a Marina, que está aqui presente. As crianças andavam no meio da gente e diziam, quando eu crescer, vou fazer uma tese, porque elas achavam que as mães, que mulher fazia tese, porque era tanta tese. Enfim, e então a gente publicou várias coisas, mas o central, que eu acho que são os resultados mais interessantes e que, num certo sentido, eu acho que eles continuam atuais, a gente acabou não publicando
sob a forma de artigo, eles estão nas nossas teses, pode passar, que resultaram em 2 teses de doutorado, 2 dissertações de mestrado, e que, agora, preparando essa apresentação, eu até reli vários trechos, e eu acho que tem uma atualidade, apesar dessa ressalva que eu fiz, que era a ideia de mulher, né, que, enfim... tem uma série de coisas que a gente avançou nessa reflexão, mas que estão disponíveis nas nossas teses e dissertações. E esse indicador ele foi usado por outras pesquisadoras, a Tânia Araújo, a Lúcia Rotenberg, no Rio, e ele sempre rende bem, é um indicador que ele evidencia desigualdades, e ele também se relaciona com problemas de saúde que são, como, além da hipertensão, a questão da cefaleia, problemas de sono, etc. Pode passar. Aqui são achados, né, que só confirmam a ideia geral de que essas mulheres que a gente estava estudando trabalhavam muito no âmbito profissional, mas agregavam a isso uma carga horária semanal média de mais de 20 horas. Tá? Elas tinham essa carga horária, ela aumentava com o número de filhos, com filhos pequenos, tudo aquilo que era esperado, mas que, em geral, a gente não mensurava e apresentava no campo da saúde. Pode passar. As falas também, que eram advindas, né, do estudo qualitativo, elas também revelavam o quanto essas atribuições estavam naturalizadas, né? E, principalmente, a dissertação da Grace, que eu trouxe também alguns resultados, pode passar, que foi sobre trabalho noturno. Acho que passou demais. Não foi? Ah, não, está aí. Não, aqui é só mostrando que a sobrecarga ela se associou com a hipertensão e que essa relação ela tinha uma interação e aumentava a hipertensão, a ocorrência de hipertensão, quando as mulheres tinham ritmo acelerado no trabalho e pressão na chefia, que era uma das variáveis que a gente investigava para medir estresse laboral. Pode passar. E o trabalho da Grace, que foi... Helena estava falando sobre o trabalho noturno, e ele foi completamente pioneiro, e tem estudos, poucos no Brasil, mostrando essa relação com a saúde. Né? Ele foi... primeiro, ela mostrou que o trabalho noturno era escolhido para compatibilizar ou com outro emprego ou com cuidado das crianças. Né? Então, as mulheres voltavam para casa de um plantão noturno e, em vez de descansar, elas iam cuidar das crianças, preparar os meninos para a escola e tudo mais. Depois ela mostrou, só 14% é que conseguia dormir ou recuperar o cansaço. O resto dava um duro danado quando voltava do plantão noturno. E ele se associou à alteração do sono, principalmente entre as mulheres casadas com filhos pequenos e aquelas que tinham uma exposição muito alta ao plantão noturno, quer dizer, realizavam mais de 5 plantões noturnos nos últimos 15 dias. Isso é rápido, né? Bom, uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu acho que, pensem, isso foi há 25 anos atrás. Eu fico, assim, agora revendo esse trabalho, eu fico super satisfeita de que a gente, naquele momento, a gente tenha pensado no nosso instrumento e incorporar 2 coisas. Uma é a discussão sobre o uso do tempo, percepção sobre o tempo e o tempo disponível para cuidar de si e para o lazer. Né? Que eu acho que é uma temática que a gente ainda precisa avançar na discussão sobre gênero. Tem 2 artigos que eu acho que são fundamentais, mas que são bem antigos, e depois eu nunca mais vi nada tão interessante quanto esses 2 artigos, que discutem lazer na perspectiva de gênero, dizendo que lazer não é tempo livre para qualquer coisa. Quer dizer, as mulheres, no lazer, enquanto os rapazes vão para o baba, para a pelada, como a gente diz fora daqui da Bahia, as mulheres chegam em casa e vão
com o filho, não sei aonde, vão levar na pracinha. Quer dizer, é um lazer que também está demarcado por gênero. Mas isso é só um aspecto que a gente pode voltar. E o que a gente reparou é que tanto as mulheres do trabalho noturno quanto as que tinham trabalho diurno, elas percebiam que tinham muito pouco tempo para cuidar de si e para o lazer. Tá? Então, o noturno ele amplificava isso, mas isso era uma coisa compartilhada também com as que tinham trabalho diurno. Pode passar. E essa questão, que eu acho que foi um anúncio de uma questão que depois tomou conta da literatura internacional, que é a discussão sobre o conflito trabalho e família. Né? Enquanto para os homens, em geral, está dado que a prioridade é o trabalho profissional, as mulheres sempre se colocam essa questão. O que é que prevalece? E mesmo quando elas priorizam o trabalho, seja por razões imperativas do trabalho, ou seja porque elas valorizam o trabalho e querem fazer com que isso garantir esse espaço para o seu trabalho profissional, na realidade, esse conflito está no cerne das ansiedades cotidianas das mulheres. Né? E a gente, então, naquele momento, a gente tinha 3 perguntas, e o que a gente pode ver é o seguinte: as mulheres não faltavam ao trabalho por causa dos filhos, mas elas se preocupavam com o trabalho em casa e elas se preocupavam com a casa no trabalho. Quer dizer, essa fronteira ficava muito mais borrada para elas do que para os rapazes. Vamos passar. Bom, aí eu vou falar do Elza, né? O Elza, até, acho que foi Jair Nilson que falou do Elza hoje de manhã. As pessoas que estão aqui sabem, né, que eu estou envolvida com Elza, quem é da UFMA, mas talvez quem não é da UFBA não conheça. Ele é esse estudo longitudinal, né, que é uma grande coorte laboral brasileira, é a primeira coorte de adultos com esse tamanho, né? Pode passar. São 6 centros, né, que contribuíram com a parte, cada um com uma parte proporcional ao seu quadro de funcionários. Né? As metas amostrais foram calculadas assim. Pode passar. E quem participa da coorte são mulheres e homens com idade entre 35 e 74 anos, quando o estudo começou, servidores ativos e aposentados, quer dizer, a gente tem a possibilidade de trabalhar não apenas com os trabalhadores que estão em atividade, mas também com aqueles que se aposentaram, de 6 instituições públicas de ensino superior do Brasil. Então, a gente está falando do trabalho acadêmico em instituições acadêmicas, que é um capítulo à parte que tem me interessado atualmente. Pode passar. Ele começou em 2004. 2005 eu entrei. O recrutamento da coorte aconteceu de 2008 a 2010, e a ideia é que a gente anualmente ligue para as pessoas para saber como elas estão, atualizar informações sobre contato, o estado da saúde, e a cada 3 ou 4 anos a gente chame todo mundo de volta, não só para entrevistar, como também para realizar um conjunto, uma bateria de exames. Eu quero dizer aqui que eu passei anos da minha vida me dialogando só com o povo das ciências sociais, e, de repente, eu caí nos braços, de novo, dos epidemiologistas, dos médicos, dos fisiologistas. Então, isso foi uma história à parte também, de atualização. Na linha de base, a gente chama de linha de base onda 1, onda 2, onda 3, que são essas ondas de chamar as pessoas. Na linha de base, a gente fez entrevistas com questionário padronizado e o segmento, eu já falei, se dá por contatos anuais, por telefone, e chamando as pessoas de volta para novos encontros. Tá? Pode passar. O que a gente investiga no Elza sobre trabalho? Tá? Então, na linha de base, que é onde o questionário foi mais extenso, a gente tinha uma série de questões sobre
história ocupacional, usamos uma escala de trabalho, de estresse no trabalho, que é a de Karasek, e agora, na onda 2, a gente usou uma outra, que chama de esforço-recompensa, que são problemáticas essas escalas, porque, inclusive, elas foram construídas com outra finalidade, mas que elas têm a vantagem da comparabilidade com outros estudos, né? Nós tivemos a felicidade de trabalhar junto com o pessoal do CDPLAR e construir uma tipologia ocupacional que é muito interessante, porque tem desde a classificação de trabalho manual, não manual, rotineiro, não rotineiro, até uma outra tipologia sobre incorporação de tecnologia, mobilidade ocupacional, o que as pessoas fizeram ao longo da vida, né? E também a gente incorporou o conflito trabalho-família e o uso do tempo, avançando naquela discussão que a gente começou no projeto Teses, e que agora, nesse grande estudo, a gente aplicou para 15 mil pessoas, homens e mulheres, né? Além disso, a parte de família a gente esmiuçou. Então, a gente tem muita informação sobre família, inclusive sobre a atribuição de cuidar de pessoas doentes, pessoas que têm algum nível de incapacidade ou de necessidade especial. Tá? E tem uma questão que é a discriminação percebida, que a gente avalia em várias esferas. Essa discriminação, a gente pergunta por que ela acha que foi discriminada, e tem raça, gênero, orientação sexual, idade e outras coisas, e tem nas diferentes esferas, trabalho, vizinhança, escola, etc. Pode passar. Bom, então, o que nos anima em relação à análise desses dados do ELSA? Primeiro que é um estudo imenso, né? Ele tem uma complexidade grande, quer dizer, ele permite, ele fornece tantas informações, seja do campo mais propriamente orgânico, inclusive você estava falando de força muscular, tem medida de força muscular, tem exames laboratoriais, tem uma série de coisas, e tem também um conjunto de instrumentos que são para avaliar tanto a questão dos fatores microsociais como macrosociais. Inclusive, tem escala de capital social. Aí, como é um consórcio, tem muitas contribuições. Capital social, por exemplo, a Lígia orientou uma tese de uma moça, Shirley, que uma das coisas que ela fez foi analisar os dados e autopercepção de saúde. Ele incorpora, ele trabalha com coortes de nascimento. Tem pessoas que nasceram desde 1934 a 1973, portanto, do ponto de vista geracional, a gente está pegando exatamente as pessoas sobre as quais incidiram as mudanças sociais, demográficas que o Brasil viveu, então ele tem essa riqueza. Ele tem a possibilidade de comparação entre localidades muito distintas, né? E tem a perspectiva de curso de vida na construção dos instrumentos e também pelo acompanhamento ao longo do tempo. Então, a gente tem a possibilidade de dar um tratamento mais, vamos dizer assim, longitudinal às nossas análises. Pode passar. Tá? As publicações, a gente já tem 76 artigos publicados, e sendo que desses, 1, 2, 3, 4... são artigos sobre trabalho e saúde. Tá? Agora, pode passar. Em relação ao conflito trabalho-família, isso é uma coisa bem interessante, que tem já alguns resultados que são estimulantes. Então, por exemplo, o trabalho da Karina, que foi uma tese defendida em 2013, ela mostra tanto a relação da percepção sobre o uso do tempo e o conflito trabalho-família com fenômenos, problemas de saúde físicos, que é a obesidade, excesso de peso, e
problemas de saúde mentais. Ela pega a questão da ansiedade e relaciona isso. E, além dela, a gente tem alguns artigos que já mostram, por exemplo, a relação do conflito trabalho-família com enxaqueca, né, que é uma coisa muito frequente entre as mulheres, e essa relação ela só aparece para as mulheres. Como a gente tem os homens para comparar, eles também dizem que eles têm demandas da família interferindo no trabalho e do trabalho interferindo na família. Mas, quando a gente vai ver, nas mulheres é muito mais alto, e, por outro lado, os resultados com eles não têm esse impacto que tem para as mulheres, né? Pode passar. E a gente tem alguns projetos de tese em andamento. Eu queria citar 2 especificamente. Um é da Maria Ingrácia, que ela chegou no ELSA se propondo a estudar trabalho. E eu provoquei ela, falei: Maria, vamos estudar aposentadoria. A gente estava começando a perceber a tristeza dos aposentados, principalmente os homens. Os homens, aqueles homens que tiveram, né, uma vida sindical ou acadêmica de muita projeção, quando se aposentam, eles deprimem. As mulheres, não sei, viu? A gente está começando, né, Maria, a olhar, mas eu acho que a aposentadoria para as mulheres ela tem outro significado, pelo menos para essas gerações mais velhas, tá? E a Paloma, que quer estudar também saúde mental, ela quer conjugar variáveis que são do trabalho e da família e investigar como é que essas coisas se relacionam com transtornos mentais, tá? Que eu acho que é uma grande lacuna na área de saúde, especialmente com enfoque de gênero. Bom, já me aproximando do fim, eu queria retomar algo que a Helena falou sobre a questão da invisibilidade, né? Eu acho que a invisibilidade e os desafios que estão postos da incorporação de gênero na saúde, na relação entre trabalho e saúde, ainda é uma questão primeira. Eu acho que a gente tem um mundo aberto, existem muitas lacunas do conhecimento, são poucos os grupos que trabalham com isso no campo da saúde. A gente tem, por exemplo, a Lúcia, que eu falei aqui, a Lúcia Rotenberg, a Rosane Grip, que foi fazer um pós-doc na Suécia, e num Skype comigo, ela disse: Estela, eu virei feminista. Eu falei: oh, que maravilha! Ela disse: a melhor coisa do meu pós-doc, eu não posso voltar para o Brasil sem me dizer feminista. Claro, ela está lá onde essas diferenças elas estão num nível muito mais sutil, né, do que da nossa sociedade, que, além das desigualdades de gênero, ainda se somam com as desigualdades de classe, de raça, etc., né? Então, a produção científica ainda é muito insuficiente, né? A gente tem um campo em aberto. A necessidade de diálogo, eu acho que ela é imperiosa. Eu acho que não dá para trabalhar sem fazer esse diálogo entre os vários campos disciplinares, né? E essa possibilidade de colocar uma cunha, de incorporar gênero, né, no maior estudo latino-americano que trabalha numa coorte laboral, isso foi a grande motivação para a gente enfrentar os enormes desafios, inclusive no diálogo com os médicos, com os clínicos, tudo que a gente propunha. Não, mas isso... Queriam fazer, por exemplo, investigação sobre a rede social, e não tem nada sobre a família, não tem nada sobre o cônjuge. Eu digo: meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer um estudo desse porte, né, e não incorporar as relações homoafetivas? Foi um Deus nos acuda na onda 1, porque a gente propunha isso. Gente, até o censo brasileiro está incorporando isso, até o INSS está incorporando isso, e a gente não vai colocar isso no estudo. Então, foi uma queda de braço o tempo todo, mas eu acho que super vale a pena pelo que está começando a aparecer de resultados. Pode passar. Então, eu quero fechar minha fala fazendo um convite à parceria, né? Tanto no ELSA, né, que quem tiver interesse, a casinha linda que está ali,
né, Isabela? Que era horrorosa e a gente transformou numa linda casinha aqui atrás. A gente tem um sistema de publicações, porque é tanta gente trabalhando, para não ter superposição, etc., a gente tem esse sistema que chama Publielsa, mas que ele também permite ver, porque hoje a gente tem mais de 100 propostas sendo trabalhadas de análises dos dados, né? Obviamente que tem muita coisa que não tem nada a ver com a temática que a gente está trabalhando aqui, tem muita coisa clínica, muita coisa biológica, mas ele permite que a gente possa fazer estudos muito bacanas. Pode passar? E, para fechar, então, eu fecho estendendo o convite, principalmente ao Musa, né? A gente costuma ter nossos seminários às sextas-feiras. Uma vez por mês a gente tem o Cinemusa, onde a gente faz debate sobre temas relacionados, e eu quero convidar quem tiver interesse que nos procure. Tá bom? Obrigada.